Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. Aqui nesse canal a gente se preocupa muito em falar em investimentos, como que a gente pode montar uma carteira de investimentos melhor, como que a gente pode melhorar a nossa relação com o dinheiro, como que a gente consegue aportar regularmente ali todos os meses para fazer o nosso patrimônio crescer. Mas eu quero reforçar que o nosso grande carro-chefe é entender, é pensar, é desenvolver estratégias de como que você pode desenvolver o seu patrimônio ao longo do tempo. Não tem mágica. Tem estratégia, tem disciplina e tem método para que nós possamos fazer isso. E é exatamente sobre crescimento patrimonial que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então, se faz sentido para você, já peço que curta, compartilha e siga, contribua aqui com o nosso trabalho. É super importante que a gente tenha a maior quantidade de pessoas preocupadas e engajadas em desenvolver seu patrimônio, tá bom? Então, vem comigo. Eu quero te contar uma história. Vamos imaginar por que dois jovens hoje, ali na faixa de 25 anos, eles podem ter caminhos tão diferentes ao longo da vida quando se refere a crescimento patrimonial. Vamos imaginar que duas pessoas que trabalham no mesmo lugar, que têm a mesma idade, que têm mais ou menos a mesma estrutura financeira, ou em termos de custos, em termos ali de ganhos. O que faz com que duas pessoas ali ao longo de 10, de 20, de 30 anos desenvolvam um patrimônio muito diferente em termos de resultados? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos imaginar, pessoal, vamos imaginar que um dos jovens, aquela pessoa que tem uma mentalidade, que tem comportamentos de pobre. Como que ele vai construir o seu patrimônio ao longo da vida? Vem comigo aqui, tá? Então, essa pessoa, ela tem um fluxo de caixa, tá? Que é exatamente uma relação entre ganhos e gastos que essa pessoa tem ao longo da vida, que a gente vai chamar aqui de fluxo de caixa, tá? E a diferença entre isso, ou seja, a diferença positiva disso aí, serão os nossos aportes, e exatamente são esses aportes que têm a capacidade de turbinar aqui o nosso patrimônio. Mas como que normalmente os pobres, quando eu falo pobre, pessoal, eu estou me referindo a pessoa com mentalidade e comportamentos de pobre. É nesse sentido. Essa pessoa, ela está muito preocupada em desenvolver e melhorar a casa onde ela mora. Tá? Então, desenvolver a casa, ter uma casa bacana, uma casa legal, bem localizada, vai muito no sentido de atender a qualidade e as necessidades de qualidade de vida dela. Vão ali muitas vezes suprir o ego dela, vai se mostrar para outras pessoas que ela é uma pessoa de sucesso, então a gente tende muitas vezes, e à medida que a gente vai melhorando os nossos salários, melhorando as nossas receitas, a gente vai melhorando aqui a casa onde a gente mora. Um outro aspecto importante para essa pessoa é ter bons carros, tá? Então o carro normalmente é um status, normalmente ele atende um ego nosso, e ter um carro legal é bom. Mas que isso é muito importante para as pessoas perceberem que nós somos pessoas de sucesso, também é fundamental, tá? E no outra ponta, essa pessoa começa a pensar, a partir do momento que isso aqui já está bem atendido, ela começa a pensar em imóveis para alugar, ela pensa em como que ela pode guardar dinheiro, tá? Ela começa a fazer uma poupança ali, ou isso pode funcionar em relação também aos outros, e normalmente, bem no final ali, ela vai pensar em negócios. Mas o que acontece, pessoal, quando a gente desenvolve o nosso patrimônio muito, né, com um percentual do nosso patrimônio muito pesado aqui, em termos da casa onde a gente mora e do carro que a gente anda, ou dos carros que nós andamos, tá bom? Então essa casa aqui pode ser uma segunda casa, uma casa na praia, pode ser uma casa numa fazenda, numa chácara, para o meu lazer. Então tudo isso vai entrar nesse conceito de casa aqui. Percebam que quando eu começo a aumentar os custos aqui, em relação a isso, eu estou pressionando aqui o quê? Os meus gastos. Então percebam que eu preciso trabalhar a vida toda, eu preciso gerar renda a vida toda para eu manter ali os meus gastos, conseguir pagar e bancar o meu padrão de vida. Então percebam que é muitas vezes um ciclo sem fim. Eu trabalho e consumo tudo. Eu trabalho e consumo tudo. E eu muitas vezes só estou consciente
de que o meu salário, e aqui serve muito no caso dos servidores públicos, ele tem aquele conforto de que a renda dele é estável. Mas percebam que, historicamente, as nossas receitas, elas tendem a perder para a inflação. Então, o valor que eu recebo hoje, 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil, ele muitas vezes vai perder poder de compra com o passar do tempo. Então, se eu estou muitas vezes pressionando aqui os meus gastos, é muito provável que a partir de algum momento eu preciso começar a diminuir o meu padrão de vida ou preciso começar a vender alguns desses meus itens aqui que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Mas perceba que existe uma forma diferente de construir patrimônio, que a minoria das pessoas fazem isso. Por quê? Porque é uma forma silenciosa, é uma forma que não gera status, é uma forma que parece que a pessoa está estagnada na vida, é uma forma que ninguém percebe. Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho dessa agora, pessoal. Diferentemente, essa pessoa tem uma mentalidade que, primeiro, ela quer desenvolver o patrimônio dela com dinheiro, ela quer desenvolver o patrimônio dela com negócios, ela quer desenvolver o patrimônio dela com imóveis, e aqui eu estou falando de imóveis para compra e venda, imóveis para locação, para depois ela pensar na casa dela e no carro dela. Mas qual que é a diferença? Quando a gente privilegia isso aqui, pessoal, a nossa casa, o nosso carro, a gente vai pressionar aqui os nossos gastos. Então a gente precisa gerar renda a vida toda, trabalhar a vida toda, desenvolver aquelas receitas que a gente desenvolve hoje para manter esse padrão de vida. Mas a partir do momento que essa pessoa muda um pouco essa mentalidade, começa a querer desenvolver, né, os investimentos que ela tem, os negócios que ela tem, os imóveis para locação, para ganho de capital que ela tem, para depois pensar na casa onde ela vai morar e no carro, percebe que eu primeiro estou preocupado em desenvolver e aumentar os meus ganhos. Percebe, pessoal, que ao ponto que isso aqui está pressionando os gastos para elevar, essa pessoa que começa a pressionar os ganhos. Então, se ela inicialmente conseguia guardar, vamos imaginar que ela tinha uma renda de 10 mil e ela gastava 9, provavelmente em algum lugar ela vai ter uma renda de 5 de renda passiva, uma renda de 9, uma renda de 10. Não perceba que ela vai começar a trabalhar em prol de gerar mais ganhos para ela e cada vez mais ela independe do trabalho dela para gerar renda. Por quê? Porque esse patrimônio que ela foi criando aqui ao longo do tempo, isso aqui vai propiciar para ela uma renda, que a gente pode chamar de renda passiva, que vai conseguir cobrir todas as despesas dela. O que a gente percebe é que, no começo, pessoal, essa pessoa tem menos qualidade de vida do que essa. Porque essa pessoa pega tudo que ela ganha e transforma isso em qualidade imediata para ela, em qualidade de vida imediata. Ao passo que esse aqui continua com uma vida simples, continua com uma vida mais modesta, só que por trás ela está construindo aqui uma grande fortuna, um grande império, tá bom? Embora, pessoal, que eu não vou colocar essa ordem sendo mais importante uma do que a outra, mas pode perceber que toda pessoa que é rica, ela vai ter esse tripé de patrimônio: dinheiro, investimentos, negócios, ela vai ter imóveis. Ah, Fernando, mas eu sou um servidor público, eu sou um autônomo, eu não quero um negócio para eu gerir. Então que você tire esse negócio daqui e fique só com esses dois. Mas o importante, pessoal, nós entendermos que a maior parte do meu patrimônio, elas tem que estar concentrada em que de fato gera aumento de ganho para mim. Porque o que eu percebo é que a maioria esmagadora das pessoas tem a maior parte do patrimônio em coisas que aumentam seus gastos, tá? Que a gente chama aí de passivos. Ao passo que aquela pessoa que é mais empreendedora, aquela pessoa que de fato é preocupada em aumentar os ganhos dela recorrentemente, é aquela pessoa que constrói muitas vezes o patrimônio dela alicerçado nesses três pilares: dinheiro, investimentos de forma geral, negócios, imóveis. Aqui pode ser casa, aqui pode ser fazenda, pode ser terra, pode ser diversos tipos de imóveis que pode aumentar o preço do meu bem, ou seja, que a gente fala de ganho de capital, ou que pode gerar renda de forma recorrente para mim. Então perceba que a grande diferença entre uma pessoa que desenvolve um grande patrimônio
E uma pessoa que fica sempre dependendo da renda, muitas vezes está dentro da forma como eu constituo o meu patrimônio. Ah, Fernando, mas eu preciso empreender, eu preciso ter negócio? Não. O que eu estou te convidando é, se a sua vida hoje, ela é muito, o seu patrimônio, ele é muito construído dessa forma aqui, começa a fazer, por exemplo, pegar parte do que você ganha, dos seus aportes, e começa a impulsionar isso, ou impulsionar isso se você tiver interesse. Ou então, se você não tiver, impulsiona, por exemplo, assim, essa questão de dinheiro, de investimentos e de imóveis para alocação ou para ganho de capital, tá bom? Então, pessoal, essa diferença de mentalidade e de comportamento, ela faz toda a diferença no resultado do seu patrimônio ao longo do tempo. Então, se você daqui 10, 20, 30 anos vai depender de trabalhar, ou contar com a aposentadoria do INSS ou a aposentadoria do serviço público, isso está me mostrando que você muitas vezes está construindo um patrimônio sob esse pilar. Se você é aquela pessoa que tem certeza que daqui 5, 10 ou 15 anos você vai parar de trabalhar no que você não gosta, por quê? Porque você conseguiu montar um patrimônio que permita, que te dê qualidade de vida, tá? E esse patrimônio passa a trabalhar para você. Agora, só para a gente finalizar, pessoal, uma coisa importante que você tem que entender quando a gente fala de negócios, de imóveis, tá bom? Se você investir no mercado financeiro, você vai ter com facilidade, com segurança, por exemplo, um retorno de IPCA, ou seja, inflação, mais 5% em relação à sua carteira de investimentos. Então, se você pegar seu dinheiro, montar uma carteira de investimento e ficar ali sentado, chupando manga, o seu dinheiro vai render mais ou menos 5% acima da inflação. Então, quando você optar em trabalhar, em mexer com negócios ou mexer com imóveis, que você provavelmente não vai poder sentar para chupar manga, você vai ter que fazer alguma coisa, a rentabilidade do seu capital sobre essas classes de ativo aqui, elas têm que ser superior à inflação mais 5%. Então, o seu negócio tem que gerar mais lucro. Para eu comprar imóvel para alugar, tem que gerar mais lucro. Para eu comprar imóvel para vender com ganho de capital, tem que gerar mais lucro. Porque você sabe, se você ficar sentado aqui, você já ganha 5%. Tá? Então, para você começar a investir em imóveis ou começar a investir em negócios, você precisa de exigir uma rentabilidade maior do que isso. Por quê? Porque se o seu retorno for exatamente esse, você pega o seu dinheiro e monta uma carteira de investimentos sem preocupação. Para você investir em imóveis ou em negócios, você precisa saber que a sua rentabilidade esperada deve ser superior. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Deixe seus comentários, o que faz sentido, o que não faz sentido para você, que a gente vai ter maior satisfação em respondê-lo, tá bom? Então, reforço, se esse conteúdo fez sentido, clica aí no gostei, compartilha com amigos, familiares, segue o nosso trabalho aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!